Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa, mais uma terça-feira aqui juntos para compartilharmos um conteúdo interessante, um conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, de muitas outras pessoas. Mas para que essas pessoas tenham acesso a esse conteúdo, compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que através do nosso conteúdo muitas vidas vão ser abençoadas. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Vida devocional. Qual a importância final da devocional na sua vida, na vida de uma pessoa, na vida de um cristão? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui ela que é pedagoga de formação, tem MBA em Tendências de Inovação, ela é gerente de aprendizagem e desenvolvimento organizacional, congrega no movimento Radiação da Igreja Adventista da Promessa, juntamente com seu esposo, o pastor Júnior Mendes, e com seus filhos Rafael e João. É com alegria que eu recebo aqui hoje a Paula Mendes. Paula, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, para falar desse assunto tão importante, né? Sim. Para a vida de cada um de nós, né? E eu quero começar a perguntar para você exatamente isso. Qual a importância da prática devocional para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso lar, enfim? Qual a importância disso? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Oi para todo mundo que está assistindo. Sabe que essa prática devocional nem sempre foi uma prática na minha vida. Uhum. E olha, filha de gente, de pai e mãe crentes, desde criança, frequentei desde criança a igreja, mas não desenvolvi o hábito do devocional desde pequena, no sentido de ter um horário, de ter um momento a sós com Deus. Uhum. E essa conta chegou na hora em que a minha vida, em alguns momentos, eu senti que eu precisava aprofundar o meu relacionamento com Jesus, conhecer mais Deus. Então, por que é tão importante ter essa prática devocional? A gente fala, né, a importância da prática devocional, é importante, tá, mas por que é tão importante? Porque é o momento que você tem para ter o seu encontro individual, o momento que você tem para falar e escutar a voz de Deus. A gente tem uma vida tão corrida, uma Sim. rotina tão agitada. Muitas vezes a gente acorda cedo, dentro de casa tem um monte de coisa para fazer. Para aquelas pessoas que trabalham fora, correm, voltam à noite. O que a gente quer fazer? Deitar no sofá e descansar e falar, eu quero ficar quieto, eu não quero fazer mais nada. O nosso corpo pede descanso, o nosso corpo pede alguns cuidados para a gente conseguir sobreviver a essa rotina corrida do dia a dia. Não é só o nosso corpo, a nossa mente precisa disso, o nosso interior, a nossa alma precisa disso. E a prática devocional é o momento que nós vamos fortalecer a nossa fé. É o momento que nós vamos exercitar a nossa fé, a nossa resiliência, para a gente conseguir, então, ter a rotina do dia a dia, conseguir enfrentar os desafios do dia a dia, tendo essa conexão com o nosso Deus, com o nosso Criador. Então, a prática devocional, ela é, além da conexão com o nosso Deus,
também é uma das maneiras que a gente tem para desenvolver a nossa resiliência para o dia a dia, para a correria da nossa rotina, né? Uhum. Muito bom. E Paula, e como que a gente, né? Porque a gente tem a nossa vida devocional ali, sendo solteiro, depois a gente casa, a vida fica mais corrida ainda, Sim. né? A gente tem filhos, né? E é importante incentivar os filhos também nessa prática. Como incentivar isso? Como despertar isso nos filhos também? Sim. E aí eu acho que esse é um desafio, se não para todas, mas para a maioria das famílias. Porque nós temos horários diferentes, Sim. filhos em idades e rotinas diferentes. Como estabelecer então isso, né? E aí eu dou um passo atrás. Primeira coisa é que quando a gente fala de família, quando nós falamos de filhos, de criação, de educação, como que as crianças aprendem? Pelo nosso exemplo, Sim. pelas coisas que eles nos vêm fazendo. Muito mais do que a gente fala, é ver o que a gente faz. Como ampliar para a família algo que muitas vezes nós não temos individualmente? Se você não tem um momento em casa, um momento que você separa da sua rotina para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus, eu costumo dizer que é para ler a voz de Deus, para ter um momento em que você espera o Espírito Santo falar com você também. Um momento que você dá para Deus. Senhor, eu não quero só falar, eu quero te ouvir. Esse momento é nosso. O momento que você reflete na palavra de Deus. Se você não tem essa rotina estabelecida, como é que você amplia? É a mesma coisa, filho precisa comer brócolis, mas você come? Não come o brócolis e quer que o filho come o brócolis? Sim. É a mesma coisa. Como é que então nós nos tornamos referência? Ou como que nós ampliamos isso para a família? Nos tornando referência primeiro, que eles nos vejam fazer antes de nos ouvir falar. O segundo momento é o seguinte, será que, talvez na minha criação, meus pais paravam na sexta-feira à noite, a hora do pôr do sol, reunia a família, fazia o culto domiciliar, a gente se reunia como família, orava a Deus, agradecia essa semana, pela semana. Eu acho que hoje a rotina é tão corrida que muitas vezes a gente não para, a gente não tem esse hábito mais, se perdeu esse hábito. Qual é um bom momento então? Será que na hora de dormir? Na hora de colocar os filhos para dormir, fazer a oração junto, ler um verso, ou ter até alguns devocionais próprios para criança, que a gente pode ler. São maneiras da gente começar a criar esse momento, ainda que não seja fixo, num horário certo, mas é envolver a família em práticas devocionais. Em casa, filhos de pastor, né, gente? Então, não tem uma semana que não tenha aquela família que a gente tira para orar, ou algum pedido de oração que colocam no grupo do WhatsApp. Esse é um hábito que nós temos na nossa família, de entrar, chamar todos da família, a gente entra no quarto, geralmente é o Júnior que lê alguma passagem bíblica para anteceder a nossa oração, a gente conversa sobre o que a gente está orando, o propósito daquela oração, e nós paramos naquele momento e fazemos a nossa oração específica por algumas situações, alguns irmãos, algum pedido de oração que está sendo feito. Então, é colocar a família na rotina e mostrar que não é uma coisa, a sua oração, o momento que você tira para ler a Bíblia com seu filho antes de dormir, são pequenos momentos que a gente tem, que vai incentivando, de criar esse hábito. Mas o principal é ajudá-lo a entender que o relacionamento dele é ainda mais importante quando é individual. É ele e Deus. E é ensinar os nossos filhos a ouvirem a voz de Deus, a terem os seus próprios encontros pessoais com o Senhor. E até que chega um momento, né? Eu lembro minhas filhas pequenas, né? Bem isso, orava junto com elas ali no quarto. Até uma certa idade elas dormiam juntas no mesmo quarto. E depois de um tempo, eu só passei a passar lá, ó, dar boa noite, já orou? Né? Sim. Então, assim, vão criando esse hábito até que chega um momento que eles fazem isso sozinhos, né? Sozinhos. Porque é importante realmente esse momento a sós com Deus. Sim.
né? Sabe que o Rafa, o meu filho mais velho, esses dias eu estava passando uma situação difícil e compartilhei em casa. E aí eu saí para ir resolver. E aí ele, um dia depois, falou: mamãe, sabe aquela hora que você saiu? Eu parei e eu orei por você. Olha que coisa linda. Então, tem 10 anos. É o momento em que ele já entende a importância de ter o relacionamento e a oração, por exemplo, como recurso de acesso a Deus. Sim. E ele vê isso na prática, mais do que algo na teoria de que sim, a oração é um momento que você para falar com Deus. Ele vê a prática disso, ele sabe, a fé dele já está sendo exercida nos pequenos detalhes da vida. Exatamente. E quando ele vê Deus respondendo, sim, né? Reforça. Isso é maravilhoso, reforça, né? A minha filha mais nova, quando era pequenininha, ela usava óculos desde os 2 aninhos. Nossa. E ela odiava os óculos. Mas ela tinha um estrabismo, e esse estrabismo só se consertava com óculos. Então ela tinha que usar óculos. E aí um dia ela levantou, ela tinha acho que uns 6 anos, 7 anos. Levantou, sentou à mesa para tomar café e estava sem óculos. Isabela, cadê o óculos? Eu não vou usar mais. Por quê? Porque eu pedi para Deus me curar para eu não usar mais óculos e ele me curou e eu não vou mais usar óculos. Olha. E ela realmente não usou mais óculos e ela foi curada, ela não teve mais esse problema. Olha isso, né? Então assim, quer dizer, é a prática. Deus ouve a oração, coração puro de uma criança, imagina. Sim. É maravilhoso isso. E é uma prática que a gente acaba, né, que a gente desenvolve no filho, né? Sim. Muito legal. E Paula, você tem um programa semanal, né, de devocional, né, o Transborde. Eu queria que você falasse pra gente sobre esse programa, né, por que esse nome Transborde e como que as pessoas fazem para acessar o programa. Bom, o programa nasceu de uma necessidade. Lá na igreja nós fizemos uma série de reflexões, de sermões sobre a Bíblia. E aí, nas nossas redes sociais, a gente, para interagir com o pessoal, abriu uma caixinha de perguntas dizendo: você tem o hábito de ler a Bíblia? O que te impede? Quais são as dificuldades que você tem? E choveu de gente falando: eu não consigo entender, eu não consigo ter um tempo, eu não tenho rotina de leitura bíblica, quando eu não sei nem por onde começar, e dúvidas e questões que eu acho que são pertinentes à maioria das pessoas. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, eu um dia conversando com o Júnior, com uma amiga, na verdade, ela falou: Paula, eu peco nesse sentido, eu não tenho. O meu momento de falar com Deus é na igreja. Esse é o momento que eu tenho. Durante a minha semana, às vezes no louvor, eu coloco um louvor, mas eu não sento para ler a Bíblia. E, gente, eu não estou dizendo que a gente não tem que ouvir o louvor, mas não é o momento devocional. Não é o momento que você tem para parar e ouvir. A gente se conecta com Deus, a gente tá na presença de Deus na hora que a gente canta, sim, com certeza. Mas a importância de abrir a Bíblia, ler a Bíblia, ela é singular, é especial, porque é a voz de Deus escrita. Sim. Eu falei: Júnior, eu acho que eu vou começar a compartilhar a minha experiência. Eu comecei dizendo aqui que eu não tinha o hábito do devocional. E aí depois, faz uns anos, eu fiz uma mentoria e percebi que, gente, esse é um problema, porque eu não tenho uma rotina fixa. Eu tenho as minhas outras práticas espirituais, como a oração e outras práticas espirituais, só que a leitura bíblica, o momento na minha rotina, eu não tenho. E não é fácil estabelecer essa rotina, não é simples. Como que a gente então tenta fazer com que as outras pessoas entendam? Bom, vamos mostrar como eu faço? Como que eu vou compartilhar o que eu aprendi? Então eu comprei uma Bíblia, eu até trouxe ela aqui. A minha Bíblia, ela tem aspiral e facilita, porque dá para colocar e mexer nela facilmente. E ela tem um espaço aqui para escrever, porque a minha forma de aprender é lendo, ouvindo e fazendo pequenas anotações. Então eu aprendo assim. Eu tinha um caderno no começo que funcionou, mas eu comecei a sentir falta de ter o texto e do lado já as minhas reflexões.
O Júnior me ajudou, ele falou, Paula, começa pelos evangelhos. Se você começar pelos evangelhos, você tem Jesus, você vai se aproximar de Jesus, e são parábolas, na grande maioria, são histórias com aplicações e que são mais fáceis de compreensão do que você talvez começar por livros que exigem uma maturidade maior. E foi aí que eu comecei. E foi tão incrível, porque Deus, Ele se apresenta a nós de maneira extraordinária. E como a palavra do Senhor nos edifica. Como a leitura da Bíblia traz essa aproximação de Deus. E o transborde, ele é nada mais, nada menos do que esse momento em que eu estou compartilhando o que literalmente eu faço na minha casa. É ler o texto, identificar as questões centrais de comportamento dos personagens, da ação de Jesus, o comportamento principal daquele texto e como eu posso aplicar no meu dia a dia. E o Transborde, que é o programa, ele não tem como objetivo aprofundar em doutrina, explicar. Não, ele é o seu devocional, como que a Bíblia fala ao seu coração a partir daquele texto. Então, são leituras simples, leituras fáceis. E aí, se você quiser de casa acompanhar, é só se inscrever no canal do YouTube do Movimento Radiação. Lá vai ter uma playlist, vai ter o Transborde na nossa página principal. E ele acontece toda segunda-feira, às 7 da manhã, já tem um vídeo postado. Claro, que aí tem que fazer parte do seu dia a dia, estabelecer essa rotina. Então, algumas dicas que a gente dá para quem quer estabelecer essa rotina. Separa um tempo. Igual quando você diariamente sabe que você precisa tomar banho, não sabe? Por que você precisa tomar banho? Para manter a sua higiene em dia, para você ficar cheirosa, para você tirar o cansaço. O banho, ele tem as funções terapêuticas também. A leitura da Bíblia, o momento devocional, é a mesma coisa. Para você tirar o cansaço do dia a dia, se você for a fazer à noite. Eu tenho que fazer de manhã, porque eu sou uma pessoa diurna. Então, eu gosto de fazer o meu devocional de manhã. Mas parar, reservar aquele seu tempo. São 15 minutos? É o seu banho rápido? É banho rápido, então. 10 minutinhos de leitura, de concentração, de ser você e o Senhor. Tire esse momento. Das 24 horas do seu dia, 10 minutos, é só a gente se organizar, né? Sim, sim. Colocar como uma prioridade também, né? Algo indispensável, né? Para o nosso dia a dia. Muito bom. Paula, existem também muitos aplicativos, vídeos e canais, né, no YouTube, TikTok, né, que ajudam as pessoas nessa prática devocional. Né? Você tem alguns para indicar, né, que ajudem aí, principalmente as pessoas que estão começando nessa prática? Tem 2 apps que são muito bons, que um é o da Bíblia, que tem os programas de devocional dentro do app Bíblia. É só colocar no Google Play ou na App Store, vai conseguir achar fácil. E o Glorify também, que é outro aplicativo muito legal, com aplicações incríveis. E você consegue compartilhar com as pessoas, consegue publicar nas suas redes sociais. Então, os 2 aplicativos são os meus preferidos e ajudam, inclusive, a estabelecer metas. Né? Eu quero ler esse plano esta semana. O aplicativo te manda um alerta, ele te lembra. Então, é legal por causa disso. Se você é a pessoa que, às vezes, está no ônibus, prefere ler, não quer gastar a bateria do celular, tem o Pão Diário, que é um devocional curtinho, pequenininho, livro, barato. Em algumas livrarias, você encontra por até 10, 15 reais o Pão Diário. E consegue todos os dias fazer a sua leitura também. Algumas bíblias trazem o próprio devocional também, mas aí são bíblias mais específicas, acaba sendo um investimento maior que você faz. Mas tem muita hoje sugestão e opções que a gente pode usar. O principal é querer. O principal é decidir. A sua decisão, ela vai ser fundamental. Você vai poder ter todas as ferramentas à sua mão. Mas se você não tiver o seu compromisso pessoal de tomar o seu banho diário,
né? E o transborde, eu não falei do nome, né? É verdade. Mas o transborde nada mais é do que você se alimentar, você se encher do Espírito Santo, de tal maneira que você transborde ele aos outros ao seu redor. Então, se você todo dia se enche, vai chegar uma hora que vai transbordar. E por que devocional? Porque às vezes a gente fala, mas eu vou na igreja. Mas você vai na igreja só um pouquinho, 2 horas por semana. Se você for se encher só no seu culto, vai ter culto que você vai sair com a canelinha, vai ter culto que você vai encher tudo. Mas se você fizer esse hábito de todos os dias se encher da palavra de Deus, vai se tornar... É impossível não transbordar, né? Faz esse desafio, né? O compromisso de... Esse mês eu vou criar o hábito. E hábito, a gente precisa de tempo, né? Dizem que pelo menos 28 dias para criar um hábito, né? Sim. Então, cria esse hábito, faz esse compromisso pessoal de desenvolver, de parar esse tempo quietinho, só você e Deus. Tenho certeza absoluta que vai vir coisa boa, vai vir experiências marcantes. Muito bom, muito legal. E que tal a gente fazer um transborde aqui hoje? Vamos, né? Então, hoje a Paula vai dar um exemplo, né? De uma devocional aqui pra gente. Vamos lá. Uma devocional curtinha. Eu vou, então, convidar todo mundo a abrir a Bíblia em João... Até eu vou abrir a minha no meu aplicativo. No seu aplicativo, ok. E a gente vai ler João 5, nós vamos ler os primeiros versos. Achou aí no seu aplicativo? Procurando, tá bom. Peraí. Enquanto isso, aqui a gente vai fazer uma bem rapidinho. Poderia aprofundar mais? Sim, em um transborde eu faço essa aplicação, esse devocional, e depois quem quiser aprofundar um pouquinho mais, pode ir lá e assistir também. Ajuda se inscrevendo também, a compartilhando o conteúdo com todo mundo. Então, a minha sugestão é, primeiro a gente começa lendo a Bíblia e depois a gente vai focar nos pontos principais do texto. Vamos ler juntos, então? Vamos. Então, o verso 1 primeiro diz assim: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? E o homem respondeu: Eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. E Jesus disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Só até aqui. Esse texto, para quem é crente desde pequenininho, já viu no MCA, algumas vezes. Muitas vezes, não? Muitas Porque vezes. os milagres de Jesus são marcantes e a gente estuda muito sobre os milagres de Jesus. E eu queria, então, quando você começar a ler fazer o seu devocional, olha o personagem principal. Vamos olhar para ele aqui. É um homem. Onde ele vivia? Junto de outras pessoas enfermas, porque tinha um tanque que tinha uma crença que quando o anjo do Senhor agitasse as águas, o primeiro que entrasse ia ser curado. Então, ele queria ser curado. Então, ele tinha um objetivo. Vamos trazer para a nossa vida? Nós também temos necessidades, nós também temos muitos desejos para a nossa vida e precisamos também. Aonde é que nós estamos colocando a nossa esperança? Será que são em coisas que talvez pode ser que dê certo? Onde que está fundamentada a nossa fé? Naquele homem, era a única opção que ele tinha, que ele enxergava, é que, bom, eu vou tentar. Mas qual que era a chance? Se tinha tanta gente que também tinha as mesmas necessidades. Uma chance muito pequena. E tem coisas na nossa vida que a gente olha e fala, as chances disso aqui se resolver são pequenas. Eu não estou vendo
solução. Ou a gente olha assim com a visão muito pequena, muito específica. Primeira coisa que a gente já começa a olhar, o comportamento. Então, aqui diz que ele estava há 38 anos. E o texto dá indícios para a gente que ele parou de acreditar. E ele parou de acreditar porque Jesus, quando soube, falou: você quer ser curado? Jesus perguntou para ele. E aí eu volto mais uma vez no devocional. Jesus está do nosso lado, Jesus se compadece da gente. A gente está dando momentos para ouvir Jesus perguntar: querida, minha filha, o que é que você está precisando? A gente, será que está parando para dar esse tempo de ouvir a voz de Jesus falar com a gente? Só que esse homem, ele estava tão focado nos problemas dele, tão desanimado de tudo, que olha a resposta que ele dá. Eu não consigo, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque e alguém sempre chega antes de mim. Será que nós não estamos terceirizando a nossa dificuldade em conquistar coisas, em conseguir fazer as coisas acontecerem na nossa vida? Mais uma vez, será que eu não estou dizendo a mesma coisa que esse homem aqui? Eu não consigo, eu não tenho ninguém para me ajudar. Você está se enxergando? Porque eu me enxergo muitas vezes. Eu falo isso direto, eu sou sozinha. As coisas dependem de mim. Se eu não fizer, ninguém faz por mim. Nós mães falamos muito isso, né? Quem é mãe sabe. E a terceira coisa, alguém sempre consegue. Ou seja, a fulana, a beltrana, a vizinha, a grama da vizinha é mais verde. Mais verdinha. Todo mundo consegue, menos eu. E olha a vitimização, olha a coisa que eu não sirvo, eu não consigo, eu não faço. Esse homem, ele estava tão paralisado, não por causa das suas pernas, mas ele estava paralisado porque a sua mente já estava fechada. A sua fé já tinha acabado, porque 38 anos esperando algo, ele não via mais solução. E aí ele falou assim: eu não consigo? Não é porque é porque eu não tenho ninguém, é porque eu sou sozinho. E a gente faz isso, não, eu não consigo porque ninguém me ajuda, porque eu tenho uma rotina muito corrida, e a gente começa o quê? Terceirizar as nossas dificuldades. Começa a se vitimizar pela nossa situação, que foi o que ele fez. Eu estou vitimizado pela minha situação, olha onde eu estou. E ele não enxergou, ele não ouviu a voz de Jesus, ele sequer conhecia quem estava falando com ele. Será que a gente está tendo momentos em que a gente para conhecer Jesus, para saber quem é que está andando do nosso lado, quem é que está ali disposto a nos ajudar? E Jesus, ele de uma maneira muito amorosa, ele responde: levante-se, pegue a sua maca, a sua cama e anda. Que Jesus está do nosso lado nos incentivando para dizer assim: olha, onde você não consegue, eu entro com ação poderosa. Aonde as suas forças não são suficientes, a minha força é a sua força. Eu estou do seu lado. Mas você tem que fazer o quê? Não é ficar parado. É caminhar, é ir adiante, é andar, é seguir, é prosseguir. E esse texto nos incentiva a ouvir a voz de Jesus, a saber que nós temos um Deus do nosso lado, nos dando a força para andarmos, para movermos a nossa vida e não ficarmos parados no nosso problema, sabendo que Jesus é aquele que resolve o impossível. É isso. Muito bom, que maravilhoso. Olha como Deus fala, né? A voz de Deus, né? É a voz de a Deus. voz de Deus escrita, né? Maravilhoso. Paula, muito boa a nossa conversa aqui, né? Amém estar com você aqui. Muito bom mesmo. Graças a Deus por esse momento aqui, juntas. Eu que agradeço e incentivo todo mundo a começar. Comece. Comece pelo Transborde te ajudando. Isso. E no Transborde, inclusive, ao final a gente deixa um plano para a semana. Olha que com maravilha. Orientações. Então, no dia 1, depois, no dia seguinte, você vai fazer isso, na terça, na quarta, na quinta. E a gente tem 5 dias, porque a gente entende que um desses dias, o primeiro é a segunda-feira, que você já fez o devocional no vídeo,
E o outro dia é o dia que você vai para a igreja, então você também já está se alimentando. Os outros 5 dias da semana, a gente deixa um plano de leitura rápida, simples, que em 15 minutos você vai fazer e depois vai fazer a sua oração. Aí. Olha aí, ó, tente. Comece 28 dias, Comece. né, para pegar o hábito. E deixa o seu comentário lá para a gente saber. É Eu vou ficar isso aí. super feliz de ler. Não deixem de seguir lá, então, o Movimento Radiação É isso aí. e acompanhar aí No o YouTube. Transborde no YouTube com a Paula. Isso aí. Né? Paula, agora, para encerrar, eu quero te fazer umas perguntinhas rápidas, perguntas e respostas rápidas, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais de você. Legal, Tá bom? tá bom. Então, vamos lá. Um livro. Eu gosto muito, bom, vocês ouviram, eu sou da área de desenvolvimento organizacional e tem um livro que eu gosto demais, que nos ensina e traz ensinamentos para a vida toda, que se chama Empatia Assertiva. É da Kim Scott, um livro muito legal que vale a pena para aprender como saber ouvir, lidar com as pessoas sem deixar de ser humano, né? E conseguir ter essa escuta ativa e ser ao mesmo tempo uma líder assertiva, bem-sucedida. Muito bom. Um filme agora, Paula. Eu gosto daquele com a Julia Roberts, que é O Extraordinário. Ai, lindo. Amo esse filme. Lindo. Um hobby. Olha, um hobby não significa que a gente faça bem, né? Mas que a gente gosta. Mas eu gosto de costurar. Olha só Na que pandemia, eu comprei uma máquina de costura e eu faço assim, pano de prato, uma fronha, um lençolzinho, coisas simples, mas que relaxam a cabeça, a minha pelo menos. E hoje é um hobby que eu tento... Um hobby raro, viu? Um hobby raro. Mas olha, eu vou te falar, salva. Eu comprei uma calça esses dias, precisava fazer uma barra. Ó, deu certo rapidinho. 10 minutos a calça estava pronta. Muito bom. Um lugar inesquecível. Esse lugar foi uma viagem que eu e o Júnior fizemos, ainda sem filhos. Foi para Jericoacoara. Ai, que delícia. Fortaleza. E um lugar muito gostoso que nós amamos como casal. Foi muito bom, assim, tem momentos lindos ali. Legal. E o seu lugar preferido de oração? Gente, meu lugar favorito de oração é na sala. Levantar, conseguir fazer meu momento ali. Hoje eu trabalho da minha casa, então na minha sala é onde eu tenho a mesa. E é no meu lugar de trabalho, porque é o lugar onde eu como, onde eu fico com os meus filhos. Mas ali, os meus filhos até sabem, às vezes eles me veem sentado na cadeira, eu tô com a minha Bíblia na frente, às vezes eu tô com as mãos fechadas, eles podem estar aqui, ó, correndo, mas eles sabem que é o meu momento. Esses dias eu escutei o Rafa, o João veio, mãe, e eu tava ali no meu momento, a sós aqui, né? Com toda a família em casa, a sós com Deus. E eu escutei o cochicho deles. Ela tá orando, ela tá fazendo a leitura da Bíblia dela, não pode falar agora com ela. Então, foi bonitinho, mas é na sala, no meio da casa. Minha casa não é grande, é no meio da casa que eu gosto de orar e dedicar ali o meu tempo com Deus. Muito bom. Paula, muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Sim. Mais um bate-papo gostoso desses. Sim. Que Deus continue abençoando aí a sua vida, a sua família, né? Sua família linda, seu ministério, né? Seu trabalho, enfim. Que Deus continue abençoando sua vida e usando a sua vida, né? Para abençoar outras pessoas. Amém. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer enorme compartilhar esse pouquinho aqui da prática devocional com vocês e espero que o pessoal de casa se anime para quem ainda não tem, começar e tentar criar esse hábito. Amém. Muito obrigada. E você, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Ali, você e Deus, como tem sido a sua prática devocional? Se você não tem esse costume, tente desenvolver esse costume, busque mais a Deus. É através da leitura da palavra que Deus fala conosco, é através da oração também que Deus fala conosco. Eu tenho certeza que você vai encontrar nessa prática ânimo para a sua vida,
você vai encontrar respostas que você espera de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E chegamos ao final de mais um Conexão. Agradeço mais uma vez a sua audiência por estar aqui com a gente. Quero incentivar você a colaborar com o nosso programa, não só o nosso programa aqui, mas todos os programas da TV Viva a Promessa. Então acesse lá o amigosdamissão.org, que lá você vai saber como que você pode ajudar esse projeto para que a gente possa trazer mais conteúdos de qualidade para levar até você, para abençoar a tua vida, abençoar a vida de outras pessoas. E eu quero também falar para você da nossa editora, a Editora Promessa. E eu quero indicar aqui um livro da nossa editora, né, o livro de Corpo e Alma, da Paula Coatti, um livro excelente, é um convite ao engajamento contra o adoecimento mental cristão. Um tema muito importante e que eu tenho certeza que esse livro, o conteúdo aqui vai abençoar muito a sua vida. Então, entre lá na Editora Promessa, no site da editora. Lá nós temos outras publicações, outros livros. Temos a nossa revista, a revista Clarim. Temos combos com lições bíblicas, com o trilho do discipulado, enfim. Temos um material lá muito bom que eu tenho certeza que alguma coisa vai servir para você e vai abençoar a tua vida. Muito obrigada. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até semana que vem. Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.